propósito e criar resultados no meio desse mundo cheio de inseguranças. Essa semana ela foi cautelosamente criada em cima da minha metodologia, dos meus conhecimentos empíricos e acadêmicos para te liberar profundos tesouros da sabedoria. Nós temos aprendido ao longo dessa última semana sobre a arte de provocar verdadeiros resultados na sua vida. E agora chegou o momento mais importante para você decidir se quer ter frutos e frutos que permaneçam. Primeiro, quero te parabenizar por ter chegado até o fim desse desafio, por ter chegado até aqui. Já dizia o mais sábio dos homens, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você chegou, parabéns! Você agora está na melhor parte dos 21 dias, sabe por quê? Chegou a hora da oportunidade, chegou a hora do avanço, chegou a hora de você constantemente entrar em evolução e crescimento através da sabedoria. Nós fechamos um ciclo hoje e agora eu quero te convidar para iniciar outro. Eu quero te convidar para o melhor tempo da sua vida. Escute bem, esse novo ciclo, assim como acontece em todo o processo de evolução, é muito mais profundo do que tudo que você viu até aqui, porque é uma metodologia, um acompanhamento. Nesse último vídeo, eu quero te falar sobre duas chaves muito importantes que mudaram a minha vida e com certeza vai transformar a tua. Primeira, não tente vencer o seu ambiente. Encontre um novo ambiente que te fará vencer. Muitas pessoas perdem tempo em uma quebra de braço inútil com o ambiente atual em que estão. Ah, Thiago, minha família não acredita em mim, meus amigos não me querem ver crescer, têm inveja, etc, etc. Entenda isso. Melhor do que você vencer o ambiente negativo que você está hoje, é criar um ambiente positivo. Acredite, estar em um ambiente adequado é fundamental, primordial para a sua jornada de realização. Um ambiente rico em conhecimento, um ambiente que valoriza a sabedoria, que impulsiona os membros dessa equipe para os seus propósitos, para viverem o seu destino. A segunda chave é essa. Se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Ter humildade para aprender com pessoas que percorreram um caminho longo, aprenderam muita coisa, amadureceram, adquiriram sabedoria e têm muitos resultados é fundamental para o seu progresso. Na mentoria Destino, você vai se sentar na mesa comigo e com meus professores convidados, com os meus mentores em cada área importante da minha vida. Nós vamos liberar todos os princípios, chaves, tesouros da sabedoria, os definidores de sucesso que eu conquistei e eles conquistaram, nós vamos te entregar nessa mesa. Talvez hoje você esteja na rodinha errada, na rodinha da reclamação, da baixa autoestima, de pessoas que não sabem nem fazer negócio, que só te colocam medo, que nunca te prosperam, que nunca te dão conselho. Deixa eu te falar uma coisa, na minha mesa, o que nós estamos pensando é como nós vamos inovar essa crise, é como vamos usar a tecnologia e a internet para revolucionar o nosso segmento, é como nós vamos olhar para o futuro e criar algo novo para a família, emoções, finanças. As pessoas que se sentarão na minha mesa são pessoas que vão aprender a investir conhecimento, que vão buscar sabedoria a todo custo, vão ter apoio mútuo, não só dos professores e mentores, mas entre os alunos, para seguir em frente e evoluir até voar como uma borboleta. Lembra dos últimos exemplos da aula? Países como Japão e Estados Unidos, empresas como Microsoft, Walt Disney, são tantos países quanto empresas que discutem o quanto vão evoluir e quais tecnologias vão desenvolver durante a crise. Eles venceram as crises com isso. São empresas que nasceram no meio da dificuldade, países que atravessaram a pior crise da história e se tornaram mais fortes. Assim vai ser contigo, porque nas mesas em que eu sento, os líderes que sentam comigo ali são líderes do futuro, que já enfrentaram crises e vão te preparar para as próximas da vida. Entendemos que não é o mais forte ou mais inteligente que sobrevive, não é! É o que se adapta mais rápido. Você está preparado para atualização, para adaptação? O mundo recompensa quem faz e não apenas quem planeja em fazer. Sai do planejamento hoje. O mundo recompensa quem corre atrás de oportunidades e não quem está esperando a oportunidade cair do céu. Não cai, não bate na porta, não é assim que funciona. Estas são algumas das convicções que compartilhamos na minha mesa. Nessa mesa de mentoria, é nesse tipo de mesa que você precisa sentar hoje. Tanta gente me pediu isso e eu resolvi abrir a oportunidade. Meus segredos, meu conhecimento, abrir a minha mesa para distribuir sabedoria, crescimento e conhecimento. Sem segredos e sem limite. As pessoas tendem a achar normal investir em tantas futilidades. É roupinha de marca, acessório caro,
restaurantezinho. Não estou desfazendo disso, que às vezes você pode ter. O problema é que isso não faz diferença para uma vida nem próspera nem feliz. Primeiro você tem que conquistar o que realmente importa. Você tem que valorizar o que eu chamo de sabedoria. Somente a sabedoria, através de um propósito extraordinário que já está na sua vida, você vai poder conquistar a liberdade financeira, ajudar seus amigos e suas famílias e, de uma vez por todas, viver uma vida relevante de verdade. Aqueles que acham caro investir em conhecimento, em sabedoria, certamente não conhecem o preço da ignorância. A ignorância é muito mais caro. Ficar sem fazer nada é muito mais caro. Deixa eu te falar uma coisa sobre a minha vida. Toda vez que eu quis economizar em conhecimento, eu descobri que o preço da ignorância era muito maior. Quantas vezes? Porque eu não quis aprender a fazer algo que custava R$100, aquilo quebrou e eu tive que pagar R$1.000 o conserto. Quantas vezes, porque eu não corri atrás de um conhecimento, por exemplo, de inteligência emocional, eu quase quebrei a família, que é impagável. Quantas vezes, porque eu não queria fazer um curso de inteligência financeira, eu quebrei financeiramente e fui humilhado, fui no fundo do poço, enquanto eu poderia ter adquirido conhecimento. Se você acha que conhecimento é caro, experimente a ignorância, para você ver o que ela faz contigo. Na última aula eu comentei um pouco sobre a oportunidade de te levar ao topo da montanha do conhecimento e da sabedoria. É o que você precisa para se libertar. A base dessa montanha já foi escalada com o mestrado da vida que você fez aqui de 21 dias, onde quebramos crenças limitantes, ressignificamos muita coisa, avançamos no teu propósito e demos chaves práticas para a conquista da plenitude. Agora eu quero te levar para o topo, eu quero te levar para o outro nível, para onde os vencedores estão. É o que eu chamo de mentoria destino. Uma mentoria online com algumas das maiores mentes do Brasil e do mundo, onde falaremos sobre empreendedorismo, finanças, propósito, família, sabedoria e tudo o que você precisa para viver uma vida extraordinária. Será uma oportunidade para você, além de ser treinado de verdade, ser equipado, você ainda ficar agora habilitado para treinar outras pessoas. No topo dessa montanha você vai sentar na mesa comigo e meu time de professores e mentores convidados que vão te levar rumo ao lugar desejado. Nossos professores confirmados até agora são Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, um homem que comprou o Orlando City na Flórida, um dos maiores bilionários que o Brasil já viu. Começou do zero, sem herança, saiu do subúrbio do Rio de Janeiro e construiu uma fortuna. Ele vai nos dar aula de empreendedorismo, imagina aprender com ele. Thiago Nigro, o primo rico, o maior influenciador financeiro do mundo, está ensinando essa nova geração sobre investimento e liberdade financeira. É o maior especialista que o Brasil conhece hoje em finanças e vai ser o teu professor nessa mentoria na parte financeira. David Leonardo, o maior comunicador cristão do mundo. Ninguém é mais seguido na internet com ele no meio cristão. Mas ele ultrapassou a barreira do cristianismo e hoje é um especialista em usar a internet para comunicar uma mensagem. Ele vai te ensinar tudo sobre plataformas digitais de internet. Camila Farani, a maior investidora anjo do país, é apresentadora da Shark Tank, uma mulher que ganhou o prêmio de Top Woman Investing, a investidora que está fazendo a diferença em startups e novas empresas no Brasil, vai ser a tua professora de como começar do zero uma empresa, um negócio, uma instituição e realmente florescer e fazer sucesso. Janine Brunet, minha esposa, auxiliadora em todos os meus projetos, criadora da maioria dos meus projetos e a mulher que deu destino à minha vida. Ela vai te ensinar muito sobre maternidade, sabedoria para construir uma família, ter uma vida saudável, criação de filhos, empreendedorismo da mulher e tudo que você quer saber sobre a gente. E eu vou ser teu professor de comunicação, dentro e fora da internet. Vou te ensinar sobre liderança, gestão emocional, os princípios fundamentais para uma vida próspera de verdade e tudo que você tem escutado de mim na internet, que você acha bom, aqui é muito mais profundo, vai te surpreender. Os resultados serão extraordinários e todos os princípios necessários para uma vida extraordinária. Teremos outros convidados surpresas que eu vou te apresentando no decorrer da mentoria. Se você almeja uma vida de resultado extraordinário, uma vida de frutificação, deixa eu te dar uma dica. Pare de escutar críticas construtivas de quem não construiu nada. Se você quer resultados acima da média, aprenda com quem está acima da média. Para quem entrar nessa mentoria destino, eu vou dar de bônus 1 ano de acesso a 2 grandes treinamentos. Primeiro, uma das maiores plataformas de desenvolvimento pessoal do Brasil, o CID, o Clube de Inteligência,
meu maior projeto, onde eu dedico minha vida, eu derramo minha sabedoria ali. Uma comunidade, um clube com todos os meus melhores conteúdos pagos. Palestras, séries, documentários. Ali eu passo o nível de autoridade no seu propósito, influência para você alcançar resultados e se tornar um treinador de pessoas. 1 ano grátis. Segundo, você vai ter acesso ao mega treinamento Revolução Digital, um treinamento onde eu compartilho os segredos da comunicação online, construção de audiência e criação de autoridade dentro e fora da internet. Isso tudo eu estou dando para você, são cursos que custam muito. Além disso, você vai poder assistir novamente todas as 21 lives do Mestrado da Vida, quantas vezes quiser. Tudo isso está dentro. E ao concluir a mentoria Destino, você receberá um certificado internacional do Instituto Destiny de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Em todo esse processo, você inclusive vai poder, se quiser, participar do processo seletivo, caso você queira, para se tornar um treinador nosso aqui do Instituto Destiny. Nós estamos recrutando pessoas que querem sonhar com a gente. Nessa mentoria, você vai aprender, além de tudo isso que a gente já te falou, como viver e fortalecer o seu propósito debaixo de uma metodologia. Como conquistar sua liberdade financeira, como construir um casamento e uma família feliz, como alcançar a realização pessoal, como usar a sabedoria para empreender e abrir negócios do zero, como organizar suas emoções e reeditar o seu passado para viver o seu destino, como estar preparado para vencer grandes crises, como superar perdas, decepções e frustrações na vida, como construir uma rede de relacionamentos, uma network, uma rede de contatos de sucesso, como vencer depressão e ansiedade, como vencer a procrastinação e a inconstância. Tiago, você já falou sobre isso, mas aqui agora é metodologia, agora é acompanhamento. Como você pode vencer a timidez e a vergonha, tudo isso você vai aprender. Você vai ter acesso a um conteúdo que eu e nossos professores convidados compartilham apenas com o time pessoal, ou seja, apenas com as nossas equipes, apenas em mentorias privadas. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar o que a gente vai dar nesses dias, nessa mentoria para você. Você vai se sentar nessa mesa online comigo e com meus mentores para conhecer o mindset, a forma que a gente pensa, a forma de pensar de sucesso. Fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que quando nós falarmos sobre o investimento que você tem que fazer, você não vai nem acreditar, porque eu quero, na verdade, te ajudar. Eu não sou um vendedor, eu sou um mentor. O que eu quero é facilitar a sua vida. Eu briguei com a minha equipe. Isso aqui só tem custo porque temos que montar uma mega plataforma, montar uma mega equipe, termos professores, mentores de altíssima qualidade, materiais. Então a gente foi o mínimo que a gente podia para te ajudar, porque o meu propósito é formar pessoas, é te colocar na estrada rumo ao lugar desejado. Vem comigo. Antes de falarmos sobre isso, eu preciso te lembrar algumas coisas fundamentais. Primeiro, não existe falta de tempo, mas sim falta de prioridade. Se realmente encontrar o sucesso e cumprir o teu propósito é prioridade, se cumprir o teu destino profético nessa terra é importante, se o futuro da sua família, dos seus negócios é importante para você, do seu ministério, sempre vai haver tempo, se isso foi prioridade. Se isso for prioridade, chegou a hora. Deixa eu te contar uma história. Anos atrás, eu descobri que eu queria ser um treinador de pessoas. O problema é que a melhor forma, a melhor maneira de se tornar um treinador de pessoas naquela época era fazendo um mestrado em coaching nos Estados Unidos. Na época custava cerca de $80 mil fazer um mestrado, fora passagem, estadia, tudo que você precisava providenciar, visto. Eu corri atrás numa época muito difícil para mim. Eu não podia pagar tudo, então eu corri atrás das informações do que eu teria que fazer para ter um desconto, para conseguir até gratuito aquilo. Eu lembro que a universidade fez um acordo comigo, quanto mais aluno eu colocasse na turma, mais barato, mais desconto eles me faziam. Eu comecei a rodar o Brasil, olha, você tem que fazer mestrado nos Estados Unidos, você já é formado? Então, eu botei mais de 20 alunos naquela turma. Reduzi consideravelmente o preço. Fiz um acordo até com a companhia aérea, porque eu não tinha como pagar as passagens naquela época com facilidade. Gente, era prioridade para mim virar um treinador de pessoas. Num preço absurdo. Mas eu fui atrás do meu sonho. Se eu estou aqui com você hoje, olhando nos seus olhos, é porque eu não desisti. Mesmo que parecia impossível, parecia fora da minha realidade. Mas hoje, eu não só tenho mestrado, como eu sou doutorando em Business Administration nos Estados Unidos. A mentoria Destino vai poder ser assistida quando e onde você quiser. E de uma forma muito mais fácil do que eu tive que fazer no passado.
Agora você pode assistir no smartphone, no notebook, no tablet, no computador. Outra coisa que eu quero te falar, não existem investimentos caros ou baratos, mas sim investimentos que valem a pena ou não. Pensa comigo, o que de fato tem valor? Eu te respondo, só tem valor aquilo que agrega liberdade, sabedoria e conhecimento na sua vida. Se não agrega isso, não tem valor. Sabe o que me impressiona? As pessoas acham normal investir todos os dias em coisas que não trazem nenhum retorno. Por exemplo, se você não investir nessa mentoria, esse dinheiro vai embora em outra coisa que não vai te retornar em nada. Você vai gastar, não vai lembrar nem com o quê. E eu quero te prometer 1 ano de mentoria, 1 ano de clube de inteligência para transformar a sua vida, para te pegar pela mão e contigo até o final, com eu e os mentores convidados, para transformar a sua realidade. Isso é um investimento prioritário. Entenda isso. Apenas o conhecimento e a sabedoria jamais poderão ser tirados de você. Seu carro você pode perder, um diploma pode ser rasgado, a sabedoria não. Uma vez adquirida, nunca mais sai. Comece a valorizar o que realmente importa a partir de hoje. Eu quero te perguntar, quanto você precisaria investir para se encontrar comigo em um evento presencial, por exemplo? Faz a conta. Gastos de passagem aérea, hospedagem, transporte, ingresso, sem falar todo o tempo investido para isso tudo. Jogando baixo, vou falar aqui, bem por baixo, daria no mínimo uns R$2.000. Isso se fosse um ingresso aberto, né? Ou seja, de grande público, porque de turma pequena ou mentoria individual, nem vale a pena eu falar aqui o preço. Eu estou colocando isso na mesa porque é uma oportunidade para você agora ser mentoriado por mim e ainda entrar na plataforma de desenvolvimento que é prática e inovadora, com uma comunidade com conteúdos em primeira mão, exclusivos para você, e somente você que chegou no mestrado da vida aqui até o final, eu estou disposto a escancarar as portas para você, para essa nova fase, a Mentoria Destino. Anote isso, essa oportunidade não será válida para outra semana, é só agora e não teremos outra oportunidade em 2020, acredite em mim, é exclusiva para essa semana agora que você está vendo esse vídeo. Além de colocar o valor do investimento em uma condição especial que qualquer um de vocês vai poder participar, você ainda vai ganhar 2 bônus exclusivos, como eu te disse ainda mais cedo na Masterclass. Com a Mentoria Destino, você ganha 1 ano inteiro de acesso ilimitado ao CID, ao Clube de Inteligência. Só o CID seria R$810 por ano. Além desse acesso de 1 ano a um dos maiores clubes de desenvolvimento pessoal das Américas, que é o Clube de Inteligência, o CID, você ainda vai ganhar meu treinamento exclusivo Revolução Digital, onde eu vou te ensinar a dominar ferramentas de comunicação digital, a atuar com relevância e autoridade dentro da internet. Esse treinamento, se você fosse comprar ele separado, só ele seria R$497. Além desses 2 bônus incríveis, para quem comprar nas primeiras 24 horas, quando eu liberar o link, eu ainda vou dar mais 2 super bônus extremamente exclusivos só nas primeiras 24 horas. Primeiro bônus, acesso à transmissão da Mega Conferência Destino 2020, com a participação do Bishop T.D. Jakes, o pregador mais influente da atualidade, eleito pela revista Time Magazine. Dale Bronner, referenciado como um dos homens mais sábios do mundo. Samuel Rodrigues, o maior pregador latino da atualidade. Foi o homem que orou pelo presidente Donald Trump na posse presidencial. Rony Oliveira, considerado um dos profetas mais usados na atualidade, conferencista em 4, 5 continentes. Isso é a Conferência Destino, que ainda tem outros preletores. O Super Bônus 2, você vai ter acesso ao meu Close Friends. É a primeira vez que eu lanço um Close Friends no Instagram, com stories exclusivos somente para você que está na Mentoria Destino, onde eu vou compartilhar estratégias pessoais, bastidores do meu instituto, treinamentos que eu faço particulares e insights exclusivos diários para você. Lembrando, esses 2 bônus só serão válidos para quem comprar nas primeiras 24 horas nessa terça-feira. Então, você está preparado? Eu disse que você vai se assustar com o valor que eu e minha equipe discutimos aqui para te levar para a Mentoria Destino. Eu quero de verdade que todos vocês, todos os meus alunos, todos que participaram desses 21 dias, se tornem mentorados meus de verdade agora na Mentoria Destino. Pensa comigo, ganhando 1 ano de acesso gratuito no CID, no Clube de Inteligência, você está ganhando um investimento, de R$810.
junto com o treinamento Revolução Digital, você está ganhando outro investimento de R$ 497. Anotou esses números? Faz a conta. Agora prepara para o que você vai escutar. O pacote completo da Mentoria Destino, mais o bônus Clube de Inteligência, mais a Revolução Digital, que é um curso que vai mudar a sua vida. E isso tudo junto é o maior projeto da minha vida até hoje. Tudo isso vai sair por apenas 12 vezes de R$ 97,14, ou uma parcela única de R$ 997, e você está dentro dessa escalada para chegar no topo. É isso mesmo. Por apenas 12 vezes de R$ 97,14, você estará dentro da Mentoria Destino, a tão sonhada mentoria comigo e com todos os mentores que eu convidei. Parece loucura, né? Eu estou praticamente entregando essa mentoria pelo custo que eu tenho para criar tudo isso. Porque com ela, você ainda vai ganhar o Clube de Inteligência, onde você vai ter séries, documentários, treinamentos, acesso a todas as minhas aulas exclusivas e mais o curso Revolução Digital. Se você fosse comprar só esses produtos separados, sem a Mentoria Destino, que é o maior projeto da minha vida até hoje, você precisaria investir no mínimo R$ 1.307. Somente essa semana você vai conseguir entrar na Mentoria Destino. É só essa semana. Você vai entrar na Mentoria Destino, mais um ano de Clube de Inteligência e o treinamento Revolução Digital por 12 vezes de R$ 97,14. Esse é o meu presente para você, porque eu quero muito que você seja um mentorado meu, de verdade, cara a cara. As pessoas acham normal gastar 40, 50 reais em uma pizza, 200 reais no salão de beleza, às vezes no mínimo, né? 100 reais num kit de maquiagem, 50 reais no carregador de celular. Todo dia você está gastando 10 reais no café, mas não consegue investir naquilo que pode mudar para sempre o seu destino e o destino da sua família, aquilo que transforma a sua vida e a sua casa. Realmente, o preço chega a ser engraçado de tanto que eu estou oferecendo. Eu sei disso. Nunca foi tão fácil viver uma transformação. Na minha época, pagava-se $80 mil. E o conhecimento que eu quero te passar nesse ano de mentoria é um conhecimento de mestrado e doutorado. Mas, Thiago, e se eu não gostar dessa mentoria? Se não for aquilo que eu estava esperando? Se eu achar que ela não serve para mim depois de comprar? Eu quero falar algo muito sério para você. Escuta o que eu estou te falando. Eu tenho tanta convicção, tanta certeza que a Mentoria Destino vai te impactar, que eu e os mentores que eu convidei vão mudar a sua vida logo de primeira, vai transformar a tua caminhada logo no início, que eu quero arcar com toda a responsabilidade, quero colocar todo o peso nas minhas costas e não na sua. Se você entrar na Mentoria Destino e por qualquer motivo achar que não valeu a pena, que não era o que você esperava ou que não foi útil para você, qualquer motivo mesmo, você vai ter todo o seu investimento de volta apertando um botão de reembolso dentro da plataforma e eu vou devolver todo o seu dinheiro, sem nenhum desconto. Eu tenho tanta certeza que vai dar certo, que vai mudar a sua vida, que eu te devolvo tudo, sem problemas e vida que segue. Eu tô aqui para te mentorear e não para tomar seu tempo ou seus recursos de alguma forma. Clicando no botão de compra, você vai acessar a área onde vai preencher seus dados de compra com cartão de crédito, sendo processada pela Hotmart, que é a plataforma, que na verdade é a maior plataforma de vendas de curso online do Brasil, então é 100% seguro e confiável, fique tranquilo, tranquila. A compra sendo aprovada, você vai receber no seu e-mail um link com login e senha para acessar imediatamente as aulas. Qualquer dificuldade ou qualquer dúvida que você tiver para realizar o pagamento, você pode, com muita facilidade, entrar em contato com o nosso time de suporte através do bate-papo aqui na página do site. Nós temos dezenas de atendentes no Clube de Inteligência para te atender qualquer dúvida que você tiver. Então, meus amigos, meus queridos alunos, apesar de saber dessas informações, você pode tomar 3 decisões agora. Continuar tentando aprender tudo sozinho, gastando seu tempo e dinheiro tentando vencer os medos e as inseguranças desse novo mundo que surgiu. Mas eu já te adianto que gastei muito dinheiro e tempo e aprendi com a vida de forma até muito dura para chegar onde eu cheguei. Então, para desenvolver essa metodologia do Clube de Inteligência e da Mentoria Destino, com certeza eu posso garantir que vai mudar a sua vida. Você pode não fazer nada. Segunda opção, continuando a ter os mesmos problemas, adiando o seu propósito, vivendo como um escravo do seu trabalho e conformado com a mediocridade, seja financeira, emocional, espiritual ou familiar. Ou você pode decidir agora decolar seu propósito, investir na sua liberdade financeira, na sua gestão emocional, no seu negócio, no seu futuro, nos seus sonhos e alcançar a realização
e a verdadeira satisfação que o ser humano precisa. Então você não tem mais nada a perder. Eu espero você dentro do maior projeto que eu já criei até hoje, a Mentoria Destino. Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Todos os contatos, todos os recursos, eu coloquei aqui. Para nesse ano de 2020 e 2021, você entrar no maior projeto que eu já criei na minha história, a Mentoria Destino. Agora presta atenção, quero dar 2 recados por último. Primeiro, eu sempre vou estar gratuitamente na internet te ensinando e te ajudando. Só que a internet não é ambiente para estudar, é ambiente para despertar. Meus vídeos no YouTube, meu conteúdo no Instagram sempre vai estar lá gratuito para te despertar. O próximo nível não dá para passar numa rede social. Você precisa estar numa plataforma, numa metodologia, num acompanhamento. Grava isso. Tiago, eu quero receber só a palavra de Deus na minha vida, eu quero só continuar te escutando. Continua. Se você não pode vir para a mentoria, eu sempre vou estar gratuitamente na internet, sempre, para te ajudar, para te levar para a próxima fase, sempre. Mas o que realmente muda a sua vida é uma metodologia, um acompanhamento. E para isso você precisa estar na Mentoria Destino. Segunda coisa, nós temos mais de 130 mil pessoas fazendo o desafio 21 dias. Entre Facebook, Instagram, YouTube, canal de Telegram, grupos de WhatsApp e inscritos no site Desafio Mestrado da Vida, são mais de 130 mil alunos. Sabe o que isso quer dizer? Que eu tenho pouquíssimas vagas para muita gente que vai correr agora para aproveitar essa primeira mentoria de verdade que eu faço na vida. Há mais de 5 anos eu estou na internet e as pessoas imploram mentoria. Tiago, eu quero ser mentoriado. Tiago, pela primeira vez eu resolvi parar 1 ano, fazer contato com os melhores que eu conheço de cada área e dar o meu melhor e o melhor deles para você na Mentoria Destino, com o Clube de Inteligência e mais o curso Revolução Digital. A única coisa que você tem que fazer é aproveitar correndo, porque eu não posso garantir que vai ter vaga para todo mundo. Eu preciso dar atenção para os alunos e para isso a gente tem que limitar a turma. Lembrando que a Mentoria Destino é só agora. Só vai acontecer essa oportunidade que eu estou te oferecendo agora. Não vamos abrir mais nenhum tipo de mentoria depois. Não vai ter nenhum tipo, abriu a turma depois. Não vai. Eu espero que você esteja dentro dessa primeira Mentoria Destino. Eu vou dar o meu melhor com você. Eu vou até o final contigo. Meu nome é Cíntia, moro em São Paulo, sou casada, né? E o meu ponto inicial foi quando eu tive 15 anos, fugi de casa. E quando eu voltei para casa, tinha um grupo de irmãs, né, próximo de onde eu morava, onde eles foram na minha casa, oraram por mim e lá Deus me deu uma revelação, onde eu tinha um propósito de vida, que era caminhar com Ele, levar a mensagem, a palavra, né? De primeiro momento eu não queria, porque para mim seguir com Deus era algo muito chato, muito pesado, né? Apesar da minha família, ela, por parte paternal, né, já andar aí no meio do evangelho, eu não queria, né? E aí, por um motivo, eu saí da casa da minha mãe, fui morar com meus avós paternos. Porque eu digo meus avós paternos, né? Porque quando eu não conheci meu pai. No ano que eu nasci, ele faleceu, então aí já vem uma falta de paternidade. E eu fui sempre grudada com a minha família, né? E aí fui caminhando, tudo mais, casei, né? De um tempo, mas só que exatamente para descobrir meu propósito, né? Ter ciência daquilo que Deus falou para mim, foi no final do ano passado, né? Eu já tinha falado, eu tive uma discussão com meu esposo, a gente tinha alinhado algumas coisas, né? E aí, agora na pandemia, só que assim, sabia meu propósito, mas não tinha ainda ido em direção a ele. E aí, teve uma tarde que nós discutimos, alinhamos nosso propósito, mas que a gente realmente precisava viver aquilo. Mas, assim, eu tinha ideia do que eu tinha que viver, do meu propósito, mas ainda não tinha dado os meus primeiros passos. Sabe aquela coisa? Tá, eu preciso saber, mas vamos lá, vamos seguir, não empurrando com a barriga, né? E foi isso que aconteceu, até que definitivamente este ano, quando aconteceu a pandemia, eu saí do meu emprego, comecei a fazer os cursos do CID junto com meu esposo, e aí eu realmente vim alinhar o meu propósito, né? Realmente cumprir a minha palavra que a gente tinha conversado no ano passado,
né, naquela tarde. De falar, olha, a gente é um casal, Deus não une duas pessoas simplesmente por unir, mas sim porque tem um propósito naquilo. E, cara, e é tão bom quando você descobre isso, por mais que ainda tenha algumas dificuldades, é muito aliviante, porque através do meu propósito a gente começa a descobrir quem é a nossa identidade. Você tem um encontro, tipo, surreal com Deus, né? Talvez eu tenha me aproximado mais ainda com Ele, melhorou bastante coisa em relação ao meu relacionamento, muita coisa mesmo, e eu tô indo, pedindo bastante direção. Não é fácil, porque a gente tem que desconstruir tudo aquilo que a gente já vem aprendendo durante o decorrer da nossa vida, para poder seguir aquilo que Deus determinou para nós. Meu nome é Leandro de Oliveira, sou de São Paulo, capital, nascido e criado aqui em São Paulo. Meu maior problema, Thiago, era que desde os meus 19 anos eu atuo na área financeira, né, trabalhei já em diversas empresas e eu tinha um grande problema, que era uma insatisfação com o meu trabalho. Então, por mais que eu entrava numa empresa, trabalhava e conseguia ser promovido, conseguia ser reconhecido, a cada um ano e meio me via uma vontade de estar trocando de empresa. Eu não conseguia me ver satisfeito em lugar nenhum. Então, a cada 2 anos eu trocava de empresa, trocando de empresa, isso empresas médias, multinacionais, né, que me agradavam e onde eu conseguia desenvolver um bom trabalho, mas eu acabava tendo essa insatisfação, né? Até porque antes de eu conhecer o CID, eu tinha alguns problemas emocionais que eu só conseguia identificar e reconhecer depois do CID. Né? Então, o que eu reconhecia e sabia que era problemático realmente era essa questão profissional. A minha esposa, ela escuta essas ministrações há muito tempo, né? E por volta do mês de outubro do ano passado, ela começou a insistir comigo, ó, o Thiago tem ministrações lá no YouTube que são temas que você gosta, temas que com certeza você vai se identificar, né? E aí comecei a ouvir as ministrações, comecei a crescer com essas ministrações, e aí quando foi em março agora, no início dessa pandemia, no dia exatamente 16 de março, quando eu deveria ter voltado de uma licença paternidade para a empresa entrou em contato e falou para mim, ó, você vai ficar de casa, vai trabalhar 100% de casa, não precisa voltar. Aí nisso eu tive um ganho de percurso de 4 horas, né, que eu demorava 2 horas para ir para a empresa de transporte pública, mas 2 horas para voltar. E aí nessas 4 horas eu pensei, o que eu vou fazer? Falei, bom, vou tratar questões que eu sei que precisam ser tratados, né? E aí eu comecei a pesquisar, conheci o CID, já participava de grupos de WhatsApp, de Telegram seu, então conheci o CID, e exatamente o que eu procurava, Clube de Inteligência e Desenvolvimento, e exatamente o que eu queria naquele momento, crescer em conhecimento e em desenvolvimento. Foi aí então que eu comecei a participar, a fazer parte do CID. No dia 16 de março, no período da tarde, quando eu recebi essa notícia de que ia ficar 100% home office, eu entrei no site do CID, fiz a minha inscrição, comecei a fazer parte. Então estou há 4 meses, né, desde março até hoje, fazendo parte do CID, crescendo e me desenvolvendo em diversas áreas. Todas as séries, obviamente, mexeram comigo de alguma forma e me trouxeram muito conhecimento. Agora eu vou citar 2 que foram as principais. Primeiro, a Transformation Day, né, que eu considero uma série poderosíssima que mudou a minha vida. Primeiro porque é a primeira série do CID, né? Então a primeira é aquele cartão de visitas, né? Já tem aquela frase, né? A primeira impressão é que fica. Então, quando eu comecei a assistir as aulas do Transformation Day, falou comigo de forma tremenda que eu me comprometi. Falei, ó, vou até o final, vou fazer todas as séries do CID, né? E através dela eu consegui identificar muitos pontos em mim, questão de crenças limitantes, filtros mentais, as fases da vida, né? A roda da morte, exatamente os pontos onde eu tinha mais problema na minha vida. E uma outra série também que mexeu bastante comigo foi a Master Life, onde eu nunca tinha imaginado a importância de um mentor para a minha vida, né? Então falou sobre mentoria, falou sobre propósito, né? Temas que realmente aos 32 anos de vida talvez eu nunca tinha parado para pensar. E a dificuldade de aplicação que eu tive, posso dizer que também tem relação com o meu propósito, né? Primeiro porque aos 32 anos eu nunca tinha parado para pensar qual é o meu propósito, né? Entender o porquê eu faço o que eu faço, né? E o que eu sou bom para fazer, o que eu deveria estar fazendo. Então, através do CID, eu consegui identificar o meu propósito, né? E um segundo ponto muito importante, que vem bastante dificuldade, é descobrir o meu propósito. E agora, o que eu faço? Né? Imagina, porque a gente sempre tem aquele filtro mental que diz que o nosso propósito é relacionado com a nossa profissão. Né? Se eu tenho uma profissão, ela é o meu propósito, e não é necessariamente isso. Eu consegui descobrir que a grande insatisfação que eu tinha dentro das empresas é porque eu era muito preocupado em crescer profissionalmente, eu olhava só para mim. Então,
sempre faltava algo. Por mais que eu era reconhecido pelo meu trabalho, sempre algo estava incompleto dentro de mim e fazia eu querer mudar, né? E com o CID, com a questão do meu propósito, a descoberta do meu propósito, eu descobri que eu sou uma pessoa que atua na área financeira e sempre fui muito organizado financeiramente, sempre tive uma inteligência financeira muito boa. Porém, eu usava isso somente para mim, né? E através do CID, dos ensinamentos do CID, eu aprendi o quê? Que o meu propósito só faz sentido para mim se eu ajudar as outras pessoas, atingir as outras pessoas, né? E eu consigo já utilizar isso de forma muito forte, de que tenho o meu trabalho, a minha profissão na empresa privada, porém consigo também, desde o mês de março, desde quando eu assinei o CID, a ajudar as outras pessoas a se organizar financeiramente, a empresas pequenas e médias também. Então eu estou exercendo o meu propósito e essa vontade que eu tenho, essa insatisfação que eu sempre tive profissional, ela sumiu. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte na questão profissional, mas também estou atingindo e ajudando a vida de outras pessoas. O clube trouxe para a minha vida uma questão muito pessoal e emocional, relacionado à paternidade, né? Hoje eu sou pai de um menino de 4 meses, mas eu cresci sem a figura paterna, né? Na verdade, o meu pai ele era vivo, porém ele não era participativo, né? Meu pai tinha problemas de vícios também. Então, eu sempre cresci ouvindo minha mãe e minha avó dizer para mim o seguinte: ó, seu pai, ele foi para um caminho não tão bom por questão de más companhias, de más influências. Então, desde pequeno eu sempre cresci com isso, eu não posso confiar em ninguém. Eu não posso me relacionar com ninguém, não posso ter amigos. Tanto que até hoje, se eu for falar para você que eu tenho 2 amigos íntimos, amigos de verdade, pode ser que seja muito ainda, esteja exagerando. Isso me cravou em diversas áreas, porque com o CID eu aprendi o quê? Que o network, meu relacionamento, minhas amizades necessárias, estratégicas são importantes para mim. Então, eu nunca imaginei que eu conseguiria mudar isso, né? Isso em mim, essa questão desse filtro mental, essa crença limitante. E através do CID eu consegui tratar isso, né? Consegui me abrir para as pessoas, hoje eu consigo me relacionar melhor com as pessoas e já vejo frutos do meu trabalho, né? As pessoas, mesmo estando 100% home office, né? Os meus superiores me dão feedbacks muito positivos de, cara, você realmente está em casa, mas eu sinto você mais perto do que nunca, né? Eu sinto você mais participativo do que nunca. Então eu nunca imaginei que eu conseguiria mudar traços da minha personalidade, que foram geradas por talvez traumas de infância ou por crenças limitantes, filtros mentais de quando eu tinha 6, 7 anos de idade. E o CID foi de fundamental importância para isso, para essa mudança na minha vida. Meu nome é Lincoln, eu sou aqui de São Paulo, eu sou casado com a Cíntia e eu vou contar um pouco aqui referente à minha história. Quando eu tinha 7 anos, eu lembro de algumas cenas que me marcaram muito. Uma delas em específica foi quando nós íamos até o mercado e na época meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para trazer tudo aquilo que nós queríamos. Então muitas vezes, na hora de passar no caixa, tudo aquilo que eu tinha escolhido, porque a gente não tinha dinheiro, ficava para trás. E isso ao longo do tempo me trouxe uma trava financeira muito grande. Que muitas vezes eu busquei o sucesso financeiro ao longo do tempo, o sucesso profissional, e por muito tempo eu até consegui sucesso financeiro. Só que da mesma maneira, a minha dor ainda não estava suprida. Então foi onde eu comecei a entender um pouco mais sobre propósito. Então em 2018, no mesmo ano que eu casei, foi o ano onde eu comecei a pesquisar alguns vídeos na internet e vi o seu vídeo do cafezinho, que falava sobre o cafezinho que foi derramado no aeroporto e que você trazia atenção para pensar e olhar para outra pessoa. E aquilo foi algo que me despertou muito. Quando eu comecei a entender isso, bateu dentro do meu coração e eu comecei a assistir outros vídeos. E após assistir outros vídeos, algo tocou muito em relação ao propósito. Porque qual é o meu propósito? Qual era o meu propósito? Eu parei para pensar referente ao meu propósito. Foi quando eu comecei eu decidi em 2019 que algo precisava mudar, porque eu tinha tudo, Deus tinha providenciado tudo, tinha alcançado uma certa parte do sucesso financeiro, porém eu ainda não estava realizado, porque eu não estava cumprindo o meu propósito. Foi aonde em 2019 a gente decidiu mudar e em novembro de 2019 nós decidimos efetivamente fazer o CID. Só que nós fizemos em novembro de 2019, só que nós iniciamos ele em março de 2020, na pandemia. No mesmo momento em que a minha esposa saiu do trabalho, e aí, depois de tantas brigas e discussões que nós tínhamos, nós decidimos numa tarde falar, olha, nós precisamos ir na direção do propósito que Deus tem pra gente. E quando nós vimos o CID, nós fizemos o CID juntos. E foi uma mudança em todos os sentidos da nossa vida, tanto na nossa vida conjugal, quanto na direção do nosso propósito, naquilo que nós vamos fazer daqui em diante. Em relação à questão financeira,
dentro do CID tiveram duas mudanças muito grandes para a nossa vida. Primeiro na questão conjugal e depois na questão financeira. Qual foi a maior diferença na questão financeira? Tem uma frase que me marcou muito, que você fala no CID, que fala o seguinte: Deus não dá dinheiro, Ele patrocina projetos. Aquela frase bateu dentro do meu coração no seguinte sentido: olha, Deus, é como se Deus falasse assim: eu já providenciei para vocês tudo o que vocês precisam para cumprir o propósito de vocês, está na hora de vocês ir nessa direção. E foi onde a gente tomou a coragem de assinar efetivamente treinamentos e de ir para realizar, ir na direção daquilo que Deus tinha pra gente. Então nós fechamos alguns treinamentos para aprender outras línguas, para cumprir o propósito que um dia Deus te havia prometido na nossa vida. Uma vez que chamou a atenção justamente dentro do nosso casamento, é que nós dois temos a mesma promessa. Só que nós não estávamos indo nessa direção pelo medo financeiro, pela trava financeira. Essa frase, ela me destravou financeiramente. E o ano que vem nós vamos viver isso e na direção do propósito que antes era algo impossível para mim. Eu me chamo Elaine Viana e hoje eu faço parte, do Clube de Inteligência, do pastor Thiago Brunet. E tudo começou através do livro dele, que é Descubra Seu Destino, onde eu estava debilitada, fui diagnosticada com um tumor nos ossos no ano de 2019 e eu estava um pouco perdida, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, sem saber se eu ia ser curada. E eu já havia acompanhando algumas vezes, o Thiago Brunet através de pregações, e uma certa vez eu estava prestes a fazer a biópsia, eu fui no shopping e ocorreu uma situação pelo qual eu fiquei assim totalmente debilitada, sem rumo, sem saber o que eu faria da minha vida. E aí, nessa situação, nessa ocasião, eu entrei numa livraria, onde não foi por acaso, foi pela voz do Espírito Santo, e foi quando eu vi o livro Descubra Seu Destino. E esse foi o primeiro contato mais direto que eu tive com o pastor Thiago Brunet. Através desse livro, a minha vida mudou completamente, e foi algo que me fortaleceu mais, para que eu não perdesse a minha fé, e principalmente foi ali que eu encontrei o meu propósito de vida. Porque o CID, na verdade, foi algo assim que eu conheci através de acompanhar o Thiago, no YouTube, redes sociais, e ele sempre falou muito do CID, e como o livro do Thiago modificou a minha vida, a minha história, então eu queria me aproximar mais. E quando eu entrei para o CID, a minha vida ela mudou 100%. Eu posso falar que foi 100%, porque além de eu ter descobrido o propósito realmente que eu queria para a minha vida, Deus me mostrou claramente, foi algo que foi agregando no meu dia a dia. Então, o CID, de fato, se no passado eu era uma pessoa, eu sou outra completamente diferente, e uma das ferramentas fundamentais para que isso acontecesse foi o CID. Como que se diz, eu nunca tinha conectado com aquilo, Eu via lá CID no YouTube, mas até que não foi tanto. Foi mais através do livro dele, onde ele fala em algumas vezes, eu acho que a maioria das vezes ele comenta sobre o CID, então aquilo despertou a minha curiosidade. E eu pensei, bom, se o livro dele está fazendo essa diferença na minha vida, imagina um clube de inteligência onde vai ser totalmente tutoriado por ele. E foi aí que eu entrei. Eu era uma pessoa que eu tinha um problema assim, financeiro, de gastar sem necessidade. E uma das coisas que eu aprendi com o CID, com os ensinamentos do Thiago Brunet, foi que a gente tem que procurar saber se o que a gente está comprando realmente, de fato, é uma coisa que nós estamos precisando ou se é algo que nós queremos. Então, eu tive que me policiar nessa situação. Eu tive que me policiar para ver se aquilo que eu estava comprando era algo que eu queria ou era algo que eu precisava. Então, de início, foi uma dificuldade que eu tive, mas que com o tempo eu consegui tirar de letra através do CID, que me ajudou muito. A minha maior transformação, primeiro porque depois que eu fui curada, que eu milagrosamente falo que é para a honra e glória do Senhor, depois de eu ter sido curada, eu recebi um ministério na igreja, onde eu congrego hoje, que é a Igreja Batista Renascer, daqui de Capelinha, e o CID me ensinou a ser uma pessoa mais sensata, porque o CID, ele ensina até como você liderar, como que você é um líder de sucesso, as suas palavras, com quem você fala, a sua rede de network, quem são seus mentores, isso ensina muito. Então o CID mudou a minha vida 100%, como eu sempre falo para todo mundo.
Eu falo que Deus ele usa muito a vida do Thiago Brunet, porque os ensinamentos dele, eu acredito que não só a minha vida, mas mudou a vida de inúmeras pessoas. E para mim mudou 100% na liderança da igreja, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida sentimental, no financeiro, porque o CID, ele não é aquela coisa que fala apenas de religiosidade, né? Mas ele fala no contexto geral de toda a sua vida. Então, como o Thiago Brunet fala, e é um fato, o CID ele é para a sua vida inteira. Não é um curso que você fica fazendo e tem que parar por um certo tempo. É algo que você tem que levar além, para os seus filhos, familiares, para a sua rede de networking, para as pessoas que estão ao seu redor. E eu posso dizer que a minha vida era uma antes do CID e hoje é outra após o CID, e eu sou muito grata a Deus por esse clube, por estar fazendo parte dele. Eu falo que tem uma série que é Transformation Day, onde o Thiago fala que toda pessoa passa por um processo. Tem uma questão de processo que você tem que estar passando na sua vida. E para mim foi assim algo que essa série, essa transformação modificou 100% a minha vida. E eu aprendi que tudo tem um processo, e foi uma das coisas assim que para mim foi algo que modificou 100%, sabe? Assim, que eu aprendi muito e que eu pude levar além, que eu pude levar para outras pessoas, que eu pude levar nas ministrações que eu faço, né? E eu acho que isso é algo que modificou não somente a minha vida, mas como a vida de outras pessoas, porque foi algo assim que falou profundamente e que eu pude agregar para mim. Tudo é através de um processo. A vida é através de um processo, né? E como eu mesma mencionei, através dessa série Transformation Day, a gente aprende isso, né? Eu falo porque eu passei por um deserto, e se talvez eu não tivesse conhecido, como se diz, as instruções, né? As coisas que o Thiago Brunet falava no livro, que ele também menciona sobre isso, talvez eu não teria passado por isso numa boa. E essa questão de processo, ela é muito importante. É algo assim que a gente tem que entender, que é como se fosse a lagarta, como ele dá o exemplo da lagarta, depois se torna uma borboleta, né? Ninguém olha para a lagarta e fala, nossa, olha que coisa linda, mas ninguém sabe qual que é o procedimento que ela tem durante a vida dela para poder depois se transformar numa borboleta. Então, como eu mencionei, né, anteriormente, essa série, essa situação é algo assim que eu vejo que não é impossível, é algo que você consegue de verdade, é algo que você, se você levar para sua vida, você vai conseguir, você vai se dar bem. E foi algo que assim me mostrou que eu podia conseguir tirar aquele contrário da minha cabeça, algo que eu achava que era impossível, hoje eu consigo, porque eu sei que tudo é baseado através de um processo. Eu sempre recomendo, eu falo que quem puder, a pessoa que puder, vale a pena. O Thiago, ele ensina muito sobre a gente poder investir. Quanto que custa o seu mentor, né? Quanto custa você investir no seu mentor? E de fato, isso é um fato, porque assim, quanto mais você investe, mais conhecimento você tem. E o Clube de Inteligência, eu falo que me agregou 100% na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha vida sentimental, em toda qualquer área. Então, eu não tenho nem o que falar, eu tenho que agradecer a essa equipe maravilhosa do Thiago Brunet. Eu falo que eu sempre agradeço pela vida dele, que Deus possa abençoar ele e usar ele sempre, inúmeras vezes, para abençoar a vida de outras pessoas. Ele não sabe, mas ele faz parte de muitas histórias e de muitos milagres que vem acontecendo por aí. Eu tenho um propósito, conhecendo o CID, né, fazendo o curso, identifiquei alguns problemas que eu já passei na minha vida, né, e consegui identificar a minha história, né. Por exemplo, eu sou filho bastardo, né. As pessoas podem falar, pô, filho bastardo é forte, né? Mas é verdade, né? A minha mãe é uma família de muito pobre, né? Meu pai muito rico, e engravidou, a minha mãe trabalhava para ele, e com 2 meses de idade eu fui adotado pela minha avó, né? Que me criou todo esse tempo. Então eu sofri a vida inteira com a rejeição, sabe? Sentindo a dor da rejeição no passado. A rejeição de ser rejeitado pelo pai. Eu entendia que eu era rejeitado pela mãe, né? E ia vendo, né, o CID, né? Quando eu conheci o CID, eu comecei a entender a minha mãe,
comecei a entender meu passado, e aí veio a transformação, aí eu comecei a descobrir meu propósito de vida, e isso foi, para mim, foi muito maravilhoso, foi muito bom. Eu conheci o Cid num momento muito delicado da minha vida, né? Em 2017, 2018, foi um ano muito difícil para mim, né? Tive muitas perdas, muitos problemas financeiros, muita perca financeiramente falando, e então foi um momento difícil. E quando eu conheci o Cid, eu estava meio depressivo, sabe? Quando você está para baixo sem aquela autoestima para você dar a volta por cima, porque se você não está bem contigo mesmo, você não consegue trabalhar, você não consegue ter ideias, né? Porque o meu ramo de atividade tem que ter muita ideia, né? Porque é com ideias que eu desenvolvo projetos, né? Para minha empresa, para fazer grandes negócios, né? E quando você está depressivo lá para baixo, você não consegue ter ideias, né? Para você avançar na vida profissional ou também na vida familiar, porque uma coisa afeta a outra, né? E quando eu conheci o Cid, que eu comecei a conhecer, fazer os treinamentos, os cursos, aí começou a mudar, sabe? Mudar a sua forma de pensar, comecei a entender o meu passado, comecei a entender por que eu era daquele jeito, comecei a entender as fases da minha vida que eu estava passando, e que eu poderia mudar tudo aquilo, que eu poderia dar a volta por cima, né? Então isso foi muito importante. Algo precisava acontecer na minha vida, né? E foi o testemunho do Thiago Brunet que me chamou a atenção. Então, quando eu vi o testemunho dele, ele falou, olha, eu estou passando pelo que ele já passou. Aí eu fui aonde deu aquele negócio, não, vou comprar esse curso, cara, aprendeu, aí se ele venceu, eu também vou vencer. Eu comecei a entender, né, a fase que eu estou vivendo, né? A fase da lagarta, do casulo, né? Essa fase difícil, né? Comecei a entender tudo isso, né? E, assim, falar que, assim, não tive dificuldade, assim, porque eu entrei de cabeça, sabe? Comecei a fazer o curso direto, né? Então, e aí a gente começou a colocar em prática, aí veio a autoestima, você começa a tirar aqueles pensamentos negativos da frente, você começa a ter uma perspectiva de vida melhor, né? Porque começa a entrar aquela energia positiva dentro de você, né? Então, conforme não tem como você começar a fazer o treinamento do Cid, assistir aquelas palestras e não entrar dentro de você aquele espírito forte, né? Aquela determinação, aquela energia boa, aquela energia que te levanta para cima, né? Porque você começa só a ouvir problema todo dia, problema daqui, o negócio não dá certo. É cobrança daqui, cobrança dali, a tendência é você ir para baixo, mas quando você começa a ouvir, né, uma história, por exemplo, do Thiago Brunet, que ele venceu, que ele já passou e que tudo deu certo para ele, você consegue se animar, né? Você consegue se levantar, isso é muito importante, sabe? Quando eu comecei a entender o Cid, fazer o Cid, a hora que eu tive a ideia de escrever o livro, que eu comecei a escrever o livro da minha história, eu comecei a entender mais a minha mãe, liberar perdão para meu pai, sabe? Isso foi muito bom porque isso trouxe mais paz, né? Trouxe paz, mais uma leveza. Eu comecei a ter autoestima, comecei a desenvolver novas ideias, novos negócios e com isso, quando eu comecei a trabalhar, a formar nova equipe para trabalhar, os clientes começaram a chegar, outros investidores começaram a chegar, porque eu comecei a desenvolver ideias novas de projetos, de investimentos, né, que é o ramo imobiliário que eu trabalho. Isso foi muito importante. Na verdade, eu trabalhava, fazia as coisas, tudo, mas não tinha um propósito, né? Quando eu comecei a entender um pouco, as coisas, tudo, né? Tudo que a gente já passou, aí que veio o desejo de escrever um livro para ajudar os adolescentes, ajudar os jovens, porque aí foi onde eu comecei a descobrir meu propósito de vida, né? Que é ajudar os jovens e os adolescentes que hoje não têm uma base familiar, que não têm um pai, e que passam por situações que eu passei na minha infância.
Então, o meu propósito hoje é ajudar os adolescentes jovens que hoje estão com depressão, né, que está passando um momento difícil na vida e a gente, né, o propósito é ajudar esse pessoal. Por exemplo, para mim era difícil encontrar esse propósito. Hoje, depois que eu assisti o CID, foi fácil. Olá, minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de estudo de casos do CID. A série é que você tem a oportunidade de trazer o teu testemunho, de trazer a sua transformação daquilo que o CID tem feito na sua vida, ok? E hoje nós estamos aqui com a Catarina. Tudo bem, Catarina? Tudo bem. Paz do Senhor a todos. Paz, seja muito bem-vinda. De onde você fala? João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Então, mais um testemunho hoje lá de João Pessoa, Paraíba. E comece aí com a gente, contando um pouco da sua história. Traga um pouco da sua história aí, daquilo que você tem vivido aí nesses últimos tempos. Na verdade, eu posso dividir a minha vida em duas etapas, né? Antes do CID e após o CID. Eu tenho 16 anos de profissão, eu sou cabeleireira, eu tenho um salão aqui na minha cidade. E no final de 2019, eu senti a necessidade de saber por que eu ainda não havia alcançado uma independência financeira, uma tranquilidade financeira, e ainda estava cometendo os mesmos erros, né? De endividamento, de problemas financeiros, tanto na minha vida pessoal como na minha empresa. Então, foi quando eu conheci o CID, né, através do Tiago Brunet, e foi quando, então, eu pude identificar qual era o meu problema, e que dinheiro é emocional, e o meu problema era totalmente emocional. E foi então que eu comecei a escutar as histórias, os testemunhos de Tiago e me identifiquei. E consegui descobrir que o meu problema vinha da minha infância. E meu problema da infância, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai abandonou a família e resolveu tomar outro rumo, fazer outra família e abandonou a gente. E a gente veio de Recife morar em João Pessoa, em um bairro de periferia, e onde lá a gente era muito feliz. Foi os melhores tempos da minha infância. Sendo que quando eu fiz 10 anos, a gente recebeu uma casa emprestada da minha avó, em um bairro considerado na época nobre. E eu me mudei para esse bairro e fui morar vizinho a uma menina que se tornou minha melhor amiga na época. E ela era filha de pai e mãe médicos. E foi quando eu comecei a sofrer por causa das comparações. Porque minha mãe era costureira e os pais dela médicos, e foi quando eu vi que a minha vida era muito diferente da dela. Porque ela podia fazer inglês, ela ia para o colégio de carro, ela tinha carro, enquanto ela saía de carro para a escola, eu saía de ônibus, a pé, na chuva, muitas vezes. E ela podia viajar para os Estados Unidos, eu não podia. A gente brincava o ano todo e durante as férias ia para uma praia veranear, eu não ia, eu ficava sozinha. Então eu comecei a me questionar o porquê que ela tinha tantas oportunidades e eu não. Isso para uma criança é muito difícil de se compreender. Então, eu fui crescendo com essa necessidade de me expor como se eu tivesse uma condição que, na verdade, eu não tinha. Entendeu? Que foi essa diferença. Enquanto eu estava lá na periferia, com todo mundo na mesma realidade, a minha vida era perfeita. Mas quando eu fui para outra situação, que eu pude me comparar à vida de uma pessoa de uma classe alta, eu comecei a sofrer. Então, isso eu vim trazendo para a minha fase adulta. E eu comecei a querer ser uma pessoa que eu não era. Mas isso era para satisfazer uma necessidade que eu tinha da minha infância. Então, foi quando eu percebi que isso precisava ser tratado em mim. Que isso eu estava levando para meu trabalho, para as minhas finanças. E foi quando eu comecei a procurar ajuda e ingressei no CID.
E foi quando realmente eu consegui começar a me tratar e a ter uma conscientização da minha realidade e do que eu deveria escolher para a minha vida. Perfeito, excelente. Então, só para a gente ficar claro, o seu maior problema antes do CID era justamente a questão emocional com as finanças, impactando diretamente nas suas finanças, por causa dessa questão do grau comparativo de infância. Isso mesmo, grau comparativo de infância. E tanto que um dia, na fase adulta, essa minha amiga veio aqui no meu salão e ela parou o carro dela na frente do meu, aqui no estacionamento. E eu, bem contente, disse para ela: olha, amiga, a gente tem carros iguais. Aí ela: não, esse não é o meu carro, esse é um dos carros da loja do meu marido. O meu carro eu encomendei, é importado e ainda vai chegar. Então, eu pude ver que a minha necessidade de ter um carro melhor, mesmo sem poder, era de querer me comparar a ela, entendeu? E não a necessidade que eu tinha realmente. E tanto que eu cometi esse erro, fiz uma compra de um carro sem a necessidade que eu tinha no momento, me endividei, entendeu? Foi quando eu pude realmente, nisso que eu estou errando. Dinheiro realmente é emocional e eu preciso me tratar nessa área da minha vida. Perfeito, legal. E como que você conheceu o CID e em que momento você falou: olha, eu vou dar uma chance para ele? Qual foi o momento dessa decisão? Foi através do Instagram. Na verdade, eu pedi direção de Deus para ele me mostrar, me ajudar em que meio eu deveria buscar ajuda. E desesperadamente fiquei deitado um dia na cama e sem nenhuma esperança de me levantar para ir lutar, quase em depressão. E foi quando eu comecei a ver Tiago Brunet falando que 2020 seria o melhor ano da minha vida, que eu não deveria perder a oportunidade de melhorar, de viver o que eu nunca vivi na minha vida ainda. E foi quando eu tomei coragem e decidi ingressar no CID. Perfeito, excelente. E me fala um pouco das dificuldades que você teve na hora de colocar os aprendizados do CID em prática. Quais foram as suas maiores dificuldades? As maiores dificuldades que eu acho são as pessoas. A gente conseguir ver o resultado, assim, as pessoas visualizarem o resultado. Chega a ser até um pouco desestimulador no início, porque aparecem muitas provas para a gente exercitar a sabedoria, né? O poder de falar menos e ouvir mais, o poder da temperança, do autocontrole. Isso, para mim, é o mais difícil, porque eu sempre fui uma pessoa de temperamento dominante e de muitas reações explosivas. Então, a maioria das pessoas que não tem a mesma fé que eu desacreditava e me desestimulava. Você não muda, você nunca vai mudar, você sempre vai continuar falando assim, agindo dessa maneira. Então, a pior parte para mim foram as pessoas. Então, quando eu comprei o livro Especialista em Pessoas e comecei a ler esse livro, que foi também algo surpreendente para mim, porque eu pude me orientar melhor na questão das esferas da amizade, das expectativas que eu não deveria criar em cima de pessoas e o poder de esperar, né? De saber esperar o tempo para as coisas acontecerem e ter esperança de que com o tempo a gente consegue demonstrar quem a gente é. Deus cria situações que fazem a gente demonstrar realmente a mudança que aconteceu na gente. Então, acho que isso é muito importante, o tempo, para a gente poder conseguir realmente concretizar e derrubar essa muralha que a gente acha que não consegue,
né, que acaba sendo uma dificuldade, um empecilho nessa caminhada. Perfeito, excelente. E quais foram os resultados que você teve de transformação após o CID? O que mais, assim, de principal, qual foi o maior impacto que você teve na sua vida? O maior resultado que eu tive com o CID na minha vida foi a situação que eu precisei vivenciar, que eu creio que Deus criou essa situação para meu crescimento, que foi a traição do meu marido, que eu descobri há pouco tempo, e uma pessoa amiga minha, de minha total confiança, que era uma amizade estratégica, uma amiga estratégica que eu levei erroneamente para a esfera de amizade íntima. Quem errou fui eu. Eu não havia lido ainda o livro Especialista em Pessoas para descobrir isso. E eu descobri essa traição e, surpreendentemente, eu consegui ficar em silêncio, convivendo com as duas pessoas que me traíram. E orando e aguardando Deus me dar sabedoria para resolver aquela situação. Porque como se tratavam de duas pessoas de temperamento calmo e eu, uma pessoa de temperamento dominante com uma personalidade explosiva, seria difícil eu provar o que eu estava falando e o que eu havia descoberto. Então, eu precisei ter sabedoria e ganhar tempo. E realmente foi algo que eu nunca esperei que eu pudesse concretizar, realizar na minha vida. Foram essas 2 semanas em silêncio, ciente do que estava acontecendo, da traição. Mas valeu a pena porque eu consegui realmente as provas que eu precisava, eu consegui gravar o áudio que eu necessitava para provar, muito calma, muito serena, conversando com sabedoria com a pessoa. E realmente isso só consegui concretizar, primeiramente por causa de Deus e depois por causa do CID. Eu tenho total convicção de que se não fosse esse treinamento eu não conseguiria. E logo após o perdão, que eu consegui perdoar meu marido através dessa temperança e essa passividade que eu consegui adquirir através do CID. Uhum. Perfeito. E você acredita que se você não tivesse passado pelo CID, você imaginou que você talvez conseguiria passar por esse momento com talvez essa sabedoria que você tem passado? De forma alguma. Eu estaria estacionada, estagnada no mesmo ponto em que eu estava, sofrendo com os meus traumas de infância, estaria ainda sem conhecer realmente a raiz dos meus problemas, o padrão repetitivo que eu vinha sofrendo com ele desde a minha infância. E eu só consegui ter forças e conseguir realmente remediar essa minha situação, esses meus problemas emocionais através do CID, eu tenho certeza disso. Cada palestra, cada palavra, cada ensinamento de Tiago Brunet, cada testemunho da vida dele, cada testemunho das pessoas do congresso, dos palestrantes do congresso, que me ajudaram e informaram a pessoa que eu sou hoje. Eu creio que eu ainda estou em treinamento, eu creio que isso é só o começo, eu creio que grandes coisas ainda irão acontecer, portas que irão se abrir diante dessas minhas conquistas. Eu creio que o Deus que começa a obra, ele é grande o suficiente para concluir. E eu estou muito esperançosa com as próximas etapas do CID, que eu fiz o CID ele tem 1 ano, né? São 12 meses, veja só, eu ainda estou no mês de junho. Eu comecei o CID em janeiro e olha só como eu consegui crescer com esse primeiro semestre. Então, eu creio que o final das coisas, como tem em Eclesiastes, o
final das coisas são melhor do que o início delas. E eu creio que ainda grandes coisas estão para acontecer daqui para o mês de dezembro. Perfeito, excelente. E por que o pensamento é difícil descobrir o meu propósito de vida? Ele esteve incorreto por muito tempo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu acredito que seja porque as pessoas relacionam o propósito a sucesso financeiro. Uhum. As pessoas relacionam o propósito a resultados financeiros. Sendo que o propósito, eu aprendi isso no livro Emoções Inteligentes, que foi o primeiro livro de Tiago Brunet que eu li. Eu aprendi que o seu propósito é o que você vai continuar fazendo, mesmo que você ganhe na loteria. Uhum. O seu propósito é o que você vai fazer e ele está acima do que tem preço. O seu propósito, ele é o que tem valor na sua vida. Esse que é a grande sacada de você descobrir o seu propósito. É você conseguir separar o propósito da sua vida financeira. É claro que se você atingir resultados financeiros com o seu propósito, maravilhoso, né? Ninguém vem me dizer que dinheiro é ruim. Como diz Tiago, riqueza, não sei se riqueza é bom, mas eu sei que ser pobre é ruim só, né? Eu já fui pobre, eu sei como é que é isso. Então, eu acredito que o propósito é isso, é o que tem valor e não o que tem preço. É o que você vai fazer, independente do dinheiro que você vai ganhar. Perfeito, excelente. Catarina, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por compartilhar conosco. Tenho certeza que o seu testemunho vai servir para edificar a fé de muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão se identificar com esse vídeo e que talvez aí o Cid venha te trazer aí forças para você passar por esse momento com muita sabedoria e que o Pai abençoe ainda mais, abençoe o teu caminho e continue te abençoando e te dando muita sabedoria para que você lide aí com todas as pessoas que passarem pela sua vida. Amém. Você só esqueceu de perguntar qual é o meu propósito. Opa, com certeza. Qual é o seu propósito de vida? Já que você já descobriu, qual é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida é contar o meu testemunho às pessoas que necessitam de palavras de esperança, às pessoas que estão desacreditadas, pensando em morrer, pensando em desistir. Então, eu quero poder falar para essas pessoas que existe esperança, existem dias melhores, que Deus é fiel, que Ele é grande o suficiente para mudar a sua vida igual Ele mudou a minha vida. Amém, perfeito. E só aproveitando, como nos treinamentos do Cid foram falados, talvez a sua maior dor seja o seu maior destino, seja a sua maior missão. Muitas das vezes Deus usa a nossa maior dor, a nossa experiência, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então tenha sabedoria para utilizar nesse momento, para que você consiga passar por esse momento como a Catarina está passando e tem colocado da melhor maneira possível e tem entendido que talvez essa dor para ela vai ser uma missão a qual ela vai ajudar muitas pessoas ainda. Mais alguma coisa, Catarina, você gostaria de trazer para a gente? Não, eu quero agradecer a vocês, a equipe do CID. Eu quero dizer que eu oro por vocês, que eu oro pela equipe, eu oro por Tiago, eu oro por Janine, os filhos dele, os 4 filhos, pelo ministério deles, que eu sou muito grata pela vida de vocês, que nada disso seria possível se não houvessem pessoas empenhadas, trabalhando, se doando todos os dias para que isso aconteça e que o CID possa ajudar muitas pessoas, assim como tem me ajudado. E eu creio que tudo tem propósito realmente, e que realmente os recomeços são as melhores fases das nossas vidas. O recomeço é a oportunidade que a gente tem de fazer diferente, e o CID ele vem para isso, para ajudar as pessoas a recomeçarem realmente, as pessoas que já tentaram, que estão desacreditadas,
que procuram o CID, é realmente algo maravilhoso e eu recomendo para todos. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por dividir conosco. E você aí que está assistindo esse vídeo, talvez seja o próximo a estar contando aqui a sua história, a estar trazendo o seu testemunho, ok? Muito obrigado, o Pai os abençoe ainda mais e até o próximo vídeo da série de estudo de caso do CID. Um forte abraço.